Chegando aqui para falar um pouco sobre a base, sobre essa classificação do Atlético para as semifinais do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Vasco por 4-2 nas quartas e agora encara o Bragantino na semi. Infelizmente o jogo é fora de casa porque o Bragantino fez uma campanha melhor que o Atlético na primeira fase e já vamos tentar projetar aqui o que pode ser o time do Atlético na taça FPF, que ontem saíram mais notícias. 10 times vão disputar, o Atlético é um deles. E a Atlético já apurou que João Correia vai comandar o Atlético, muito provavelmente com o time sub-20. Então vamos comentar um pouco de tudo isso. Já chega deixando no like aqui, fica comigo que você vai ver um provável time que vai disputar a taça FPF, já pensando no ano que vem, já pensando na volta do projeto de aspirantes do Atlético. Então, primeiro falar um pouquinho bem rápido sobre o jogo. O Atlético venceu o Vasco por 4-2 no Caticaju. Um jogo que terminou o primeiro tempo um pouco complicado, porque o Atlético estava jogando melhor. Chegou o gol numa bola parada com um golaço do Lima de falta, que ontem fez um hat-trick. Fez um jogo absurdo, sensacional o jogo do Lima ontem. Lima vem numa fase muito boa, contando o Campeonato Brasileiro e Paranaense no Sub-20. Ele já tem 12 gols e uma assistência, constou no Paranaense, mas só na final eu sei que já tem mais uma. Então é um dado que tá errado ali, mas que são números muito bons pro Lima, para um meio-campista, né? O Lima, que ontem vestiu a 10, abriu o placar pro Furacão. O Atlético terminou o primeiro tempo já jogando um pouco pior que o Vasco. Volta pro segundo tempo da mesma maneira, faz uma alteração, né? O Fábio Lucas acabou não aguentando e o Murilo veio pro jogo. E o Murilo foi substituído, ele entrou e saiu, e entrou o Gael, e foi nessa substituição que o Vasco empatou, porque o Gael falha no lance. O Vasco tem a bola ali muito tranquila para desenhar o contra-ataque, quase na entrada da área ali do Atlético. O Vasco chega ao empate, mas o jogo começou a ficar difícil e em uma bola o Chiquete decidiu. Ele não estava tão bem no jogo, mas precisou de uma bola para resolver, precisou de uma bola para desempatar, fez um gol praticamente sem ângulo, tirou do goleiro, tinham dois defensores do Vasco à frente, mesmo assim ele fez o gol. E a partir desse gol a situação fica muito tranquila para o Atlético. Outro ponto bem importante, um ponto literalmente de virada para o Atlético, porque muda completamente o jogo, foi a entrada do Maresi no meio-campo, um meio-campo que é um pouco travado, ontem estava um pouco além, e com o Maresi as coisas parecem que ficam mais fáceis, ficam mais tranquilas, apesar de que o Vasco se lançou pro ataque, então o Atlético também aproveita desses contra-ataques que sabe fazer muito bem e com muita velocidade no sub-20 para ampliar o placar e classificar com segurança. Maresi deu duas assistências para o Lima, que fez os dois últimos gols do Atlético, fez o terceiro e o quarto. E aí, dois golaços também. O Lima bate muito bem de fora da área, bate muito bem de média a longa distância. Fez os dois últimos gols do Atlético, gols muito bonitos também, puxando da direita para o meio ali. Ele bate de esquerda, bate muito bem. Fez um gol dali contra o Atlético Goianiense, mais ou menos daquela região. E vem numa crescente muito boa, numa crescente muito importante, inclusive para esse projeto de aspirantes do ano que vem, até para a própria disputa da Taça FPF agora. Essa crescente do Lima é bem interessante, é bom ficar de olho nele, que ainda mais com essa situação do time profissional, com poucas contratações, precisando de reforços, às vezes pode acabar pintando ali no meio. E já falando do time principal, que não se reforça, dá pra falar também dos zagueiros. Ontem o Marcão fez uma partidaça, cortou tudo que pôde e o que não pôde também. Marcão cortou tudo, fez um jogaço e tem uma característica do Marcão que eu gosto bastante e, se não me engano, eu também falo isso no vídeo de pós-jogo da final, que saiu aqui no domingo passado, que ele costuma afastar a bola, mas sempre procurando alguém para essa bola não sair sem rumo, para essa bola até mesmo não ir para fora. E é uma característica muito legal do Marcão, que não tem tanto essa valência de sair jogando. Isso é o Fábio Lucas que tem e também faz muito bem. Ontem acabou jogando só o primeiro tempo, mas é uma característica que eu gosto bastante do Marcão. E a gente também pode esperar aí, né, numa eventual oportunidade, como o Riquelme está tendo agora. Fez um bom jogo ontem contra o São Paulo, começou como titular, já foi melhor do que foi contra o América.
visivelmente menos pressionado, e isso foi um fator pro time todo, falando do profissional, né? Mas voltando pro sub-20, o Marcão também merece muito destaque pela partida de ontem. E esse coletivo também merece muito destaque, porque mesmo na dificuldade não deixou de jogar, continuou buscando, até que encontrou o segundo gol, e aí chegou o terceiro e o quarto, acabou sofrendo um gol de falta também ali nos acréscimos, mas já não tinha com o que se preocupar. Agora a preocupação de fato é o Bragantino. E aproveitando já que eu tô falando do time do Sub-20, vou tentar projetar aqui com vocês o que a gente pode ver para quem for acompanhar essa taça FPF, o que pode esperar em campo. Agora que a gente sabe que o João Corrêa vai treinar esse time, já dá para ficar tranquilo com relação a alguns jogadores que estão encostados no profissional acabarem aparecendo nessa taça FPF. Eu acredito que ele não vai fazer isso, eu acredito que ele mantenha a base e mantenha a base do time da base. Então, eu vou colocar na tela aqui o time que eu acho que vai para campo, já pensando no projeto de aspirantes para jogar o Paranaense no ano que vem, já pensando em até reforços para o time principal do ano que vem aí, independente do Atlético subir ou não. Vamos lá? Tá na tela agora o time no gol. Matheus Soares, nada novo, apesar do Carlos Eduardo ser um reserva muito bom dele, e eu não descarto da gente ver reservas, porque a depender do nível do adversário, talvez o João mescle as peças, coloque até um time reserva, que foi algo que ele fez no Paranaense, que o Atlético venceu na semana passada. O Atlético em muitos momentos jogou misto, até quase todo reserva, com um, dois, três no máximo titulares. Mas principalmente Matheus Soares no gol. Matheus já estreou pelo profissional em um empate em 1-1 do Atlético esse ano, quando o Santos ainda não podia jogar e o Mikael estava suspenso, se não me engano foi isso. Matheus Soares fez um jogo muito bom também, veio numa temporada muito boa, salvou o Atlético em alguns momentos nesse Brasileirão, no Paranaense também, quando jogou. É um goleiro muito bom. Parece que o Atlético volta a ter esperança nos seus goleiros, nos goleiros do Caju, que foi sempre uma característica muito marcante dos goleiros do Atlético, serem goleiros muito acima da média. E a impressão da torcida é que se perdeu com o Léo Link, é que se perdeu com o Mikael. Não à toa o Santos está no gol agora. Mas Matheus Soares e Carlos Eduardo valem a atenção de quem gosta de acompanhar a base e de quem está desacreditado dos goleiros do Atlético. Calma, porque essa geração que está vindo agora do Sub-20 promete ser bem boa. Então, Matheus Soares na base, ali no gol. Vitinho aberto na direita, como já vem acontecendo há certo tempo. Inclusive o Cauã subiu reserva do Vitinho e a visão interna de algumas pessoas no Atlético é de que o Vitinho tem potencial para ser melhor do que o Cauã. O Cauã que também subiu, não pronto, nenhum deles que sobe. Sobe pronto. É muito difícil subir pronto, mas o Cauã tá superando as expectativas do que o torcedor precisava na lateral direita. E a visão interna é que o Vitinho tem potencial para ser melhor. E assistindo os jogos, você consegue concordar com isso. O Vitinho é muito bom agressivamente. Claro, ele é um atacante de origem, né? Mas se encontrou na ala, se encontrou quase fazendo uma ponta, mas vai bem se defendendo. Não é tão bom desarmando assim, marcando, mas sabe se posicionar muito bem e isso ajuda nessas deficiências que ele ainda tem porque ainda está se desenvolvendo. Então pode ser ainda melhor. A zaga, Fábio, Lucas e Marcão, já comentamos. Claudinho pela esquerda, apesar que tem um bom reserva. Das poucas opções de reservas nesse sub-20, eu vejo os laterais como boas opções. João Gomes, quando tem que entrar no lugar do Vitinho na direita, costuma ir bem. E o Gustavo Veiga ontem fez um jogo bom contra o Vasco, já que o Claudinho estava suspenso. No meio, dupla de volantes, Cauã Stabellini e Bach, que fizeram um jogo enorme na final do Paranaense. Inclusive, os dois fizeram gols. Gols de Chiquete, Stabellini e Bach. Dupla de volante fazendo gol. Há quanto tempo a gente não vê isso no Atlético principal? E são peças que estão chamando bastante atenção por suas características que estão em falta no profissional. E olhar para a base e ver que tem jogadores se desenvolvendo, jogadores que podem vir a preencher essa lacuna do time principal, é muito bom também. Dá bastante esperança pro torcedor e eu acho que ele vai manter essa base com os dois volantes. E aí, camisa 10 ali armando o jogo, apesar de que o Lima não vejo como uma característica dele ser esse armador. Ele é um cara que vai mais para frente, joga ali perto da última linha.
é o Lima, ali no meio, como eu já falei, vem numa fase muito boa, vem crescendo bastante, vem marcando seus gols, contribuindo com muita importância, com muito protagonismo. Eu acho que o jogo de ontem passa sim pelas substituições do João. O Maresi entra muito bem e muda o jogo. Passa pelo estrelismo do Chiquete de aparecer quando o time começa a se complicar, quando parece que não vai dar, porque o Vasco também estava bem no jogo. Mas principalmente pelo protagonismo do Lima, que há muito tempo a gente não viu um camisa 10 no Atlético, que aí seja em base, seja no principal, assumir e colocar o jogo debaixo do braço como ele fez. Claro que as assistências são importantes, mas o que marca mesmo são os gols. E além do gol, ele jogou muito bem, mais uma vez. Na final eu achei que ele foi um pouco abaixo, justamente porque ele vinha mostrando um nível muito alto. Mas ontem recuperou, né? E me calou. Se eu pensava isso, o jogo de ontem veio para acabar com tudo. E aí, o Kaique hoje tá lesionado, mas normalmente é ele quem faz essa ponta direita. Chiquete vem também numa baita fase, decidiu a final do Paranaense, fez gol no jogo da ida, fez gol no jogo da volta, deu assistência pro gol de Stabellini que eu falei. E ontem apareceu para desequilibrar um jogo que estava bem complicado pro Atlético, jogando pela esquerda. E ali na frente, Sorriso voltou de lesão. Eu vejo como uma posição mais carente dessa base do Atlético, que o Santini, quando entra, não vai muito bem. O Caio Suassuna também deixou a desejar um pouco nos jogos que eu assisti dele. E o Sorriso vinha numa fase muito grande antes de se lesionar, fazendo gols quase em todo o jogo. Tá voltando agora. A expectativa é de que ele volte a demonstrar um futebol que a gente já via desde o Sub-17, quando o Atlético chegou a semis, se não me engano, no Campeonato Brasileiro em 2023. 2024 também vai muito bem, marca muitos gols, começa a se destacar cada vez mais, a ponto dos torcedores pedirem ele no time principal. E aí a gente viu que ano passado não era o melhor momento para isso, que a torcida conseguiu, a própria torcida que pede, consegue queimar jogador, como aconteceu com o Emerson, acabou indo parar lá no Gostep, junto com o Rômulo, outro caso também, mas esse também tem uma parcela boa do clube em ajudar a queimar esse jogador. Tá voando no Gostep, tá tendo sondagens a roda aí de clubes da Premier League, do futebol europeu. Então, para evitar que isso aconteça, essa taça FPF é crucial para a transição desses meninos e aí o Paranaense de Aspirantes mais ainda para contribuir com isso. E o João, que é um treinador muito inteligente, que sabe quando um jogador tem que subir, quando precisa subir um jogador, porque foi com a atitude dele que a gente ganhou um lateral direito no time principal. Eu acho que não foge muito disso aqui, um provável time para começar disputando a taça FPF. E assim que a gente souber de mais coisas aqui na Threads, eu vou trazer sobre base, ou os outros membros vão trazer também, seja na arena, seja nas lives à noite, seja nos vídeos. Sempre ligado aqui com a gente. Deixa o seu like, se inscreve, é muito importante. Se você gosta de acompanhar a base aqui pela Threads, deixa o like, se inscreve aqui, estamos quase chegando nos 70 mil inscritos, sua ajuda é muito importante para isso. Valeu? Tamo junto, até a próxima.